Olá pessoal, tudo bem? Fernanda clarificando, passando aqui para trazer mais dicas. Pessoal, no meu canal aqui, como todos já me conhecem, né? Eu não digo qual a religião é melhor, nem nada disso, não. Eu sou espiritualista. Como nas minhas tiragens de carta eu atendo diferentes pessoas com diferentes religiões, portanto, diferente visão dentro da espiritualidade, até mesmo física quântica. Então, o que eu fiz? Eu tive que estudar todo um panorama para poder, assim, melhor me comunicar com todos, né? Então, o que vai ser hoje? Como nas minhas tiragens vem algumas vezes as cartas dizendo ataques espiritual, situações e bloqueios recorrentes. Então, eu fiz um estudo e fiz esse vídeo hoje com foco nos miasmas, larvas astrais e até mesmo espíritos obsessores. Por quê? No contexto geral aqui, eu vou explicar de forma técnica, tá? Com um olhar técnico, com estudos científicos, com estudo dentro da espiritualidade, para vocês conseguirem melhor compreender isso. O que alimenta esses miasmas, essas larvas astrais, o que forma eles, da onde eles vêm, as doenças que causam em nós, qual os bloqueios que trazem na nossa vida. Por quê? Conseguindo se libertar disso, vamos dizer assim, não digo se libertar, se libertar do que já existe em nós e depois ter aquela velha frase de Cristo, orai e vigiai, que vocês vão compreender no decorrer do vídeo. Vocês vão ter segurar mais as rédeas da vida de vocês, entendeu? Vocês vão prosperar. Porque também quando eu li o livro Kybalion, que é outro vídeo que eu vou fazer também, as 7 leis herméticas, vocês podem ver que a maçonaria, os maçons, na verdade, eles seguem essas 7 leis herméticas, que tá dentro desse contexto aqui do que eu vou passar hoje para vocês, tá? Esse contexto de hoje é para que a vida de vocês comece a andar com fluidez, comece a prosperar. Não é só num olhar ritualístico, não, é num contexto científico, até mesmo no que envolve a química, os hormônios do nosso organismo e os bloqueios que a gente mesmo gera no nosso campo áurico, impedindo que a nossa vida prospere, tá? Vamos lá. O que eu vou passar hoje? O que são os miasmas? Os miasmas, eles nada mais são do que pensamentos que geraram sentimentos negativos em cima de nós e que nós fomos remoendo, remanchando. Dentro da espiritualidade, eles explicam assim, ó, como vocês tivessem o campo áurico de vocês e vocês fossem criando uma névoa. E aquela névoa fosse ficando cada vez mais densa, ao ponto de se criar quase que uma carapaça. Por isso que a gente vê até o Hélio Couto, numa das palestras dele, ele fala que os médiums, né, alguns médiums conseguem enxergar o padrão energético, a aura da pessoa, e às vezes enxergam até um bicho, né, porque a pessoa acaba se tornando até mesmo aquilo que tu diz, nossa, que pessoa mais densa, que pessoa mais carregada. Então nada mais é do que isso. Ela foi criando um campo áurico em torno dela, tão denso, tão pesado, que a gente se sente sufocado ou sugado, porque é a lei da física, da gente entrar, vamos dizer, entrar em contato com um objeto frio. Você vai passar calor para ele e ele vai passar frio para você até entrar no estado de equilíbrio na temperatura. E no padrão energético nada mais é do que isso. Às vezes a pessoa rouba a energia da gente e nem é por querer que ela faz aquilo. Já é um equilíbrio da natureza, entendeu? Ficarem se doando até entrar num equilíbrio. Então nem sempre é por mal. Isso aí já entra no outro vídeo que eu também vou fazer sobre obsessores. Obsessores espirituais, desencarnados e os encarnados, que são as pessoas vivas, e obsessores que a gente também traz de outras vidas, e os hereditários, que são aqueles assim, ó, que já estão na família, por uma praga, uma maldição rogada ou uma dívida que um antigo
um ancestral nosso teve e aquele espírito permanece ali rondando, aí é um outro vídeo que eu vou fazer que é para não se estender muito. Hoje eu vou me ater mais aos miasmas, às larvas astrais, mas já antemão avisando que isso é o que alimenta também os obsessores. Vamos lá. Então, os miasmas são criados por nós e são aqueles pensamentos que a gente fica remoendo e fica aquele campo energético em cima da gente. Outro detalhe, os miasmas, quando a gente faz o desencarne, o miasma ele nos acompanha. E o que são os miasmas? Muitas vezes traumas, sentimento de raiva, de ódio, de ira, a gente leva para uma outra vida. As larvas astrais são a explosão. Quando aquele sentimento, vamos dizer, de medo veio aquele sentimento de medo, há uma explosão, ou seja, automaticamente a gente fica remoendo aquele medo, se torna um miasma. Mas no momento que ele chega em nós, a gente faz aquela expansão, a gente cria certas larvinhas. Essas larvinhas, elas ficam pairando e algumas ficam coladas em nós, mas algumas são dispersas. Por isso que quando nós entramos numa casa que tem muita discussão, porque nos rompantes das discussões, no rompante ali de uma discussão, é criada essa egrégora da explosão, que é onde é gerada os pequenos pedacinhos de miasmas que se tornam larvas que ficam ali perambulando. E muitas vezes se aderem porque tudo é energia. Tudo tem seu padrão vibratório. Seja, quanto menos vibra, se torna mais físico, mais palpável, por isso que se torna matéria, né? E quanto mais vibra, se torna o elemento ar, né? Então foge da nossa visão. A gente enxerga o que é mais palpável ou a gente sente. Quando a gente entra numa residência e sente também, nossa, que casa carregada, que casa densa. Compreendem? É porque ela tá muito... Podem ver que é onde? Tem muito padrão vibratório de brigas, discussão e tudo. Teve aquele rompante, então o que se gerou? As pequenos miasminhas que viraram larvinhas que ficaram pairando, alguns colaram nas pessoas e outros aderiram ao que? Eles para se manter vivo, eles dependem de energia. E o que acaba ocorrendo? Eles se prendem até mesmo só um pouquinho que tá puxando aqui meu cabelo. Se prendem até mesmo nas paredes porque tem energia, tem molécula ali. Não é à toa que um determinado objeto, com o decorrer do tempo, ele se desmancha, né? Ou um alimento que fica ali parado, ele apodrece, porque tem essa energia. Eles dependem de energia para se manterem vivos. Então, a gente tem essas larvas astrais que ficam pairando e também, vamos dizer assim, vocês chegaram numa parada de ônibus. Esse foi um argumento até que eu usei com meu marido, para ele compreender. E ali ocorreu um assalto, momentos antes de vocês chegarem ali. Teve aquele rompante das larvinhas e a pessoa que saiu dali depois ficou gerando um miasma nela, que acabou criando uma crise de ansiedade e tudo, um miasma em cima dela, daquela sensação do medo. E aquelas larvinhas ficaram ali. Depois veio outro grupo naquela parada de ônibus. Aquelas larvinhas estão ali. Elas vão pegar em outras pessoas, porque elas dependem, ou seja, além das larvas astrais que nós mesmos geramos, tem as que nós adquirimos dos demais. Mas o miasma não. O miasma é gerado por nós e alimentado por nós, tá? E os obsessores, o que eles fazem? Semelhante atrai semelhante. No que é o velcro, que nem eu digo para vocês, a energia semelhante para ele vir, se adequar e se anexar. Vamos dizer assim, eu estou tentando usar uma linguagem bem simples e de fácil compreensão para todos, entendeu? Então, sei que existem outros termos técnicos, mas aqui é só para um esclarecimento, para que vocês compreendam melhor quando eu faço as minhas tiragens no canal e vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer quando eu falo determinada coisa.
o obsessor, ele faz aquela leitura ali e ele vê, esse aqui tem um miasma que eu posso me aderir. Aí ele vê o outro ali com um miasma que não é o padrão energético dele. Ele não vai se aderir àquele. Porque também tem os obsessores que ficam perambulando por ali. E precisam o quê? De energia. E é assim que eles fazem. Eles só precisam de uma conexão semelhante atrai semelhante no mundo da física quântica, nesse padrão energético de espiritualidade. Então, o que gera? São os pensamentos negativos, as formas negativas de levar a vida. Só um minutinho que a cachorrada começou, só um pouquinho. Oi, voltei. Calmou a cachorrada e o sino da igreja. Aí o que acontece? Esses obsessores, eles verificam, aí a gente fica sentindo em sintomas físicos e emocionais, compreendem? É tudo agregado, então eles acabam, esse miasma acaba manipulando nossos pensamentos e os obsessores entram e fazem o seu serviço, tá? Então, e os miasmas, eles vão se acumulando ao longo da vida, como eu já expliquei, por traumas e assim vai, mágoa, é tudo aquilo que nem eu digo, pensamentos, quer ver tem gente que vai me odiar, né, porque eu toco na ferida, mas eu toco na ferida que é para curar, gente. Porque também é que nem um curso que eu fiz, que terapeuta bom não é aquele que só diz o que a pessoa quer ouvir. Não, é aquele que toca ali, que é para realmente acontecer a cura, a limpeza, a faxina, a virada de chave, a reviravolta para trocar de vida mesmo, né? Aí o que acontece? Muita gente tem esse velho hábito de dizer, eu não sei se eu vou estar viva até amanhã, então eu vou fazer tal coisa. Poxa, às vezes, dependendo do que está fazendo, está usando um argumento e está sendo muito imaturo. Imaturidade por quê? Porque já sabe que aquilo vai levar a algo negativo, ou para si ou para as outras pessoas, mas aí vem com o argumento, eu não sei se eu vou estar viva até amanhã. Aí vai e faz. Aí vai e faz, aí dá M. Aí volta, aí quando volta, aí meio mundo tem que se mobilizar para auxiliar aquela criatura. E já tá num vício, já tá num costume, já sabe que é assim, mas vai lá e faz de novo. Sempre com aquela velha desculpa do, eu não sei se eu vou estar viva até amanhã. Só que daí o que acontece? Nesse parâmetro acaba entrando o quê? Um jeito, uma maneira de se abdicar da responsabilidade, ou seja, já entrou na energia, no padrão vibratório da irresponsabilidade, ou seja, da imaturidade. Mas eu pago todas as minhas contas, tá, mas aí isso aí é compromisso. Isso não tem a ver, porque compromisso é assim, que nem uma criança sabe que tem que guardar as caixas, os brinquedos na caixa, ok? Só que ela adquire ela faz aquilo porque é um compromisso, ela já sabe que ela tem que fazer aquilo. Mas quando ela abre um olhar para compreender o porquê que ela tem que guardar na caixa, não, é porque para os outros não pisarem, não estragarem, para não fazer bagunça na casa, para mim saber aonde estão os meus brinquedos, para mim manter os meus brinquedos em ordem e limpinho. Aí se torna, além de um compromisso, um ato de maturidade. Aí ele já vai fazer, mas vai fazer com aquele sentimento de maturidade, de compreensão no porquê. Compreende? Então, o fato de pagar as contas em dia não quer dizer que você é uma pessoa madura, tá? Vai ter gente brava comigo, eu sei, mas vai parando para pensar, para mim é o que conta. Para mim é o que conta, eu conseguir fazer com que vocês reflitam. É isso que para mim o mais importante é isso. Porque para vocês quebrarem esse padrão energético e a vida de vocês começarem a prosperar e evoluir no todo. E prosperidade para mim, eu já falei, não é só o financeiro, é saúde, é harmonia familiar, profissionalmente é o todo, tá? Então,
Às vezes eu vou ser um pouco dura com vocês, mas não tem outro jeito. Então isso é um pensamento pessimista, sabe? De não sei se eu vou estar vivo até amanhã. É pessimista porque também já está cortando as possíveis coisas que o universo tem para trazer para vocês. Já está aniquilando uma série de coisas, é um ato pessimista. Sempre quando se fala essa frase, ela tem um padrão energético. Então, orar e vigiar é cuidar o que vocês falam. Cuidem o que vocês falam. Porque tudo que fala é profetizado, vibra, tem um padrão vibratório. E agora nós vamos entrar na outra deixa. Aqui eu trago a escala Hanks, tá? Que nada mais é do que o padrão energético medido em Hertz, que é o que eles falam, que foi de David. Vocês deem uma pesquisada, eu não vou me ater muito ao que ele usou de maquinário nem nada, por conta de não me estender muito nesse vídeo, porque ainda tem mais coisas que eu quero pontuar para vocês, para só dar um norte para vocês fazerem pesquisa, para vocês irem atrás de mais conteúdo. O David, ele era o quê? Ele era um psiquiatra médico, tá? Pesquisador e professor espiritual. Por quê? Porque ele estudava todo esse padrão energético. O que tem nessa escala de consciência dele? Tá vendo aqui a escala de consciência? O que ele... Um resumo do conteúdo dele. Que ele quis o quê? Quantificar e diferenciar em nível vibracional a consciência, ou seja, os sentimentos, porque a mente tem 7,5 Hz de funcionamento. Depois, o que dá o padrão? Os sentimentos. Então, para a gente ter uma trajetória feliz, a gente tem que vibrar de 200 para cima. E de 200 para cima, aqui vocês vão ver na escala, ela tem várias formas. Tem assim, tem nesse padrão, tem assim, preto em só duas cores. Perdão. Mas o que ocorre? Vocês vão ver aqui nos sentimentos, tá? O que ele fala? Que é de 200 para cima. A partir aqui, ó, do sentimento da coragem para cima, a gente segue o rumo da trajetória da felicidade. E outra coisa, quando ocorrer, porque esse padrão vibratório aqui é só para a gente evoluir. O problema é que a gente se prende aqui nesse padrão vibratório e não sai mais desse. E aqui, quando a gente começa a entrar no estado de consciência aqui para cima, a gente passa a ver os problemas de forma diferente, a gente não entra tanto no desespero. Por quê? Estão vendo esse cone aqui, ó? Vocês vão ver, quem se empenhar em pesquisar, estão vendo o cone aqui? O certo era a gente estar assim, só que não, a gente está com o cone do lado contrário. A gente tá com uma pontinha lá em cima e o cone expandido aqui para baixo. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui para baixo, coragem para baixo, vou descendo. Quando a gente desce da coragem, que tem 200, e cai no orgulho. Quando a gente cai na raiva, no desejo, no medo, na tristeza, na apatia, sabe? Que é da depressão, na culpa e na vergonha. Vamos entrar lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vergonha. Não é só vocês sentirem vergonha. Aqui, nesse parâmetro, ainda rege a dualidade dos sentimentos. Daqui para cima, não. Daqui para cima, os sentimentos aqui para cima, não existe uma dualidade nos sentimentos. Aqui, sim. Os sentimentos aqui para cima da coragem, depois vem a neutralidade, quando se vê neutro para observar, como se colocasse do lado de fora do problema para analisar o todo e ser mais justo nas conclusões e nas decisões, tá? Aí, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação, ou seja, lá para cima.
E aqui para baixo, que é o que eu vou me ater mais, por conta de serem esses os elementos que fortalecem os miasmas, as larvas astrais e os obsessores, tá? O que ocorre? Aqui na vergonha, não é só quando vocês se sentem envergonhados por algo, mas quando vocês causam vergonha em alguém. Aí vocês estão, ó. Aí vocês vão entender agora o porquê. Nesse estudo todo que ele fez, é de 20 até 1000 Hz. Vai de 20, vai subindo até chegar em 1000 Hz, tá? Imprimam essa planilha. Eu digo para vocês, imprimam essa planilha, observem, comecem a se vigiar através dessa planilha. Porque é bem como aquilo que também Buda dizia, mate o mal que há em você e o mundo não te atinge, tá? O que acontece? Pensamentos e sentimentos atraem eletromagnetismo. E daí, do sentimento, acaba se realizando, se tornando realidade. O problema não é oscilar nos pensamentos da dualidade, nesses pensamentos de baixo, porque eles são para nossa evolução. Sentir raiva no momento, como tá ligado aqui também nos chakras, tá? Que aqui o sentimento da raiva, ele é na parte do instinto de sobrevivência, mas ele é só para isso. O problema é que a gente pega aquilo e arrasta, leva, cria e acaba criando aquele miasma na gente. A raiva é só como se fosse um alarme. Ei, estão fazendo coisa errada para mim. É só para te dar o instinto de sobrevivência. Lembra do cone pequenininho e depois a expansão e a gente está fazendo o contrário? Então, o problema não é esse oscilar. Para vocês terem uma ideia, o padrão vibratório da Terra, do planeta Terra, é 27,4. Em hospitais, manicômios, prisão, subterrâneo, nesses lugares mais densos, vibra em 20. Apenas 20, até menos de 20 Hz. Para vocês verem quanto padrão vibratório tem ali. Então, olha, aí é o que os obsessores adoram. Por isso que tem também, que nem eu falo, às vezes eu dou umas diquinhas aí para colocarem pelo menos uma vez por mês sal grosso e cravinho da Índia nos bueiros, em todos os bueiros da casa, que é para pelo menos ter uma noite de paz, entendeu? Quebrar aquele pardão energético com a rede de esgoto. Não é que os obsessores, ai meu Deus, lá vem ela com sal grosso, ou ai meu Deus, lá vem ela com defumação de sálvia ou não sei o que. Não, é que isso vai trazer uma egrégora para os moradores, vai entrar nesse padrão vibracional dos moradores e da energia da casa, que vai cortar a fonte de alimento deles. Entendeu? E daí vocês vão começar a conseguir dar mais passos adiante. Quem, no caso, vai a cultos, orem em casa. Orar é um mantra, orar é profetizar. É que nem eu digo, tem ele eu não me recordo o nome dele agora, ele é um ex-satanista que ele começou a se questionar do caminho dele porque ele estava indo para uma rádio fazer um podcast, vamos dizer assim, na época, e era entre ele e um pastor. E dias antes, ele disse que fez lá, sabe, para que o cara não chegasse na tal da entrevista e só ele fosse o entrevistado da vez ali no dia. Só que o que aconteceu? Ele fez, aí o cara se atrasou, até ele disse, deu certo, não sei o que. Quando ele viu, o cara só se atrasou, deu um probleminha no carro. Aí depois ele ficou se questionando. O que acontece? Lembra que eu falei no início que os obsessores, eles precisavam ter uma leitura, um velcro, uma afinidade para poder tinham que ter alguma brechinha para poder se anexar à pessoa?
que que acontece? Esse pastor, ele estava sem miasma algum, ele estava tranquilo, sereno na vida, via os problemas de uma forma diferente. E o que que aconteceu? Ele estava num padrão vibratório tão aqui no alto que o que alimenta e as conexões aqui não tinha nenhuma. Ele não possuía nenhuma para que aquelas entidades, aqueles obsessores que ele mandou para cima do pastor, pegassem o pastor. Compreendem? Então é assim. Aí, para vocês terem uma ideia, o que eu vou falar? Por que é dualidade aqui que eu digo para vocês cuidarem quando eu faço as leituras de carta mesmo e aqui no canal, e eu digo, olha, vocês têm que olhar por 2 ângulos. Porque aqui, ó, que nem no vergonha, se vocês estão sentindo vergonha de algo ou causando vergonha em outras pessoas, entendeu? Aí porque daí entra o fator da humilhação, de se achar um miserável, sabe? E de querer até cometer o suicídio, da eliminação. Estão vendo como o pessoal que paira na depressão pode estar um pouquinho perturbado espiritualmente também? Também não adianta só ficar se entupindo de medicamento. Por isso que eu digo, busquem. Eu gosto de mantras, aquelas músicas que diz assim, não sei quantos hertz para limpar o ambiente. Botem, porque tem uma música suave de frente, mas lá no fundo, para quem põe o fone de ouvido, consegue ouvir um outro sonzinho que faz a quebra. Porque nas 7 leis herméticas também tem uma das leis que é a vibração, entendeu? E por isso que a gente diz também, cuida que vocês falam, porque vibra, e no que vibra é pior. Se pensamento já gera sentimento, já dá toda essa bagunça aqui, agora vocês imaginam ainda quando vocês brigam, esbraguejam, quantas larvas astrais não se formam? Culpa. A culpa não é só quando vocês se sentem culpados por alguma coisa, mas quando vocês começam a querer jogar a culpa em outras coisas para se abdicar da própria culpa. Então vocês já estão cometendo 2 erros, vocês estão mentindo para demais e mentindo para si próprio, que é outra coisa que o obsessor adora, porque ele sente a vibração da mentira e eles adoram porque são pessoas de fácil manipulação. Pessoas que aderem à mentira para... mas eu menti por uma boa causa. Não existe, gente. Mentira é mentira. Mas eu menti para... Então fale, procure uma outra forma de falar o contexto para a pessoa, porque assim, ó, a pedra é a mesma. Depende do jeito que tu vai tacar a pedra. A verdade, tá? Aqui é a verdade. Se eu tacar com tudo, vai doer. Agora, se eu dissesse, chegar no fulano e dizer, fulano, me dá tuas mãos e entregar a pedra da verdade, compreendem? Aqui tá a pedra da verdade, fulano. Agora, se eu pegar a pedra da verdade e tacar com tudo, vai doer. Então, depende da forma como vocês vão conduzir da verdade ser dita. Mentir não adianta. Não existe essa de mentir para proteger, mentir para não... não adianta, não dá certo, tá? Então, omitam por um período até vocês acharem a melhor forma, o melhor contexto de falar a verdade. Então, assim, culpa aí acaba gerando ofensa. Porque daí a culpa, como eu já disse, vocês podem induzir a culpa a outros, como dizendo assim, quer ver? Agora sim todo mundo vai ficar louco comigo. Tem gente que tem o hábito de dizer o seguinte, eu sou assim, eu fui criado assim. Eu fui criado assim e não morri. Eu tô aqui. Eu também, eu fui criado desse jeito e tô aqui e não morri. Isso aí é culpa. Tu sabe que tu tá fazendo uma coisa errada e tu tá jogando a culpa lá pro passado, pro jeito, tá usando como uma bengala para amenizar, para se colocar como vítima no contexto da situação. E isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa até mesmo para as pessoas em torno. Compreendem? Aí o que fala? Acaba achando que Deus está sendo vingativo com vocês e acaba se destruindo.
Vocês acabam se destruindo, porque acaba destruindo as pessoas. As pessoas no entorno de vocês. Aí acaba uma destruição generalizada da vida de vocês. Por quê? Porque vocês ficam se agarrando daí nessa história da culpa, de jogar a culpa para cima de outro, ou de se sentir culpado por algo. Não, então veja onde errou e não cometa mais o mesmo erro. Não cometa mais, se abdique, se perdoe, entendeu? E também não adianta se perdoar e ficar jogando, não, não, eu errei e eu não vou mais cometer esse erro. Ah, não, é aquele tipo de pessoa assim, ó, que vem te pedir desculpa, mas já vem argumentando e jogando, porque meu trabalho tá estressante, porque não sei o que. Cara, então é um falso pedido de perdão. Você não está, porque você está buscando elementos para justificar o teu erro. Não justifique, apenas abra o olho, pare, reflita e diga onde é que eu errei. Aqui eu errei. Vai lá, pede desculpa e diz, olha, eu reconheço, eu errei em tal ponto, ponto. Não fiquem se justificando. Outra coisa também, que nem aqui, ó, que gera tristeza, que tá em 75 Hz. Eu tô subindo, tá, gente? Eu tô vindo de baixo para cima. 75 Hz, tristeza, tá? Tristeza, que também acaba entrando no esquema ali da depressão. Um arrependimento, desânimo, a tristeza, arrependimento, no caso. A tristeza, a sua dualidade. Aquilo que eu já falei, ou vocês estão tristes ou causando tristeza nos outros. Gente, quando vocês fazem algo, vocês têm que fazer sem a expectativa do retorno e do reconhecimento, porque isso gera ansiedade. Aí vocês acabam não tendo aquele retorno ou aquele reconhecimento que vocês queriam. Aí vocês entram na tristeza, nos 75 Hz, ou seja, estão sempre abaixo do 200. Aí vocês vão me dizer assim, não, vai lá e faz, porque é que nem eu digo, te faz bem e ponto. Mas não faz esperando o reconhecimento da pessoa e nem nada. Entendeu? Porque isso acaba gerando uma ansiedade em vocês, acaba gerando uma expectativa de ter um reconhecimento futuro e aí não ocorre, aí gera tristeza, aí fica brabo com o outro, aí já cria um climão e já começa aquela guerra, aquela brigaçada. Compreendem? Então isso também. E causar tristeza nos outros, porque tem pessoas, que nem eu já falei, obsessores vivos, os narcisistas, que adoram ver as outras pessoas tristes, né? Esse aí, ele tá nos 75 Hz, direto e reto. Medo. Medo também é instintivo. Lembra do cone? O cone que eu já falei para vocês? O problema é só que a gente se agarra naquilo. O medo só foi um ato de instinto para te dizer, cuidado, perigo. Aí pra te analisar e deu, mas não, tem gente que se agarra no medo e ele fica. Aí tem medo de mudar, tem medo de dizer o que tá achando da situação. Aí vai gerando uma apatia, que nem eu já disse para vocês, vai uma ansiedade, um sentimento de punição, medo, desejo. Aí que tá, o desejo é só para nos incentivar a ir e fazer algo. Agora, quando a gente fica assim, ó, só preso ao desejo, aquilo, que nem, vou dar um exemplo que é o que eu mais vejo. Eu só vou ser feliz se eu casar com fulano. Ou eu só vou ser feliz quando eu não morar mais aqui. Seja feliz, aproveite os momentos presentes, seja feliz por estar vivo, dê graças a Deus pela saúde que você tem e no decorrer do tempo tudo vai fluir para que você mude de emprego, mude de trabalho, entendeu? Agora, se você ficar naquilo ali, preso naquele desejo, escravo daquele desejo, daquela coisa, você perde N fatores e possibilidades de ter feito vários momentos felizes. Porque não, eu só vou me sentir feliz quando eu sair daqui, quando eu for morar não sei aonde, ou quando eu me casar com fulano de tal. E daí
teve N situações, momentos prazerosos e deixou de curtir 100% porque estava apegado àquele desejo. O apego, lembra o que eu falo tanto nas tiragens de carta? Cuidado com o apego, aqui tá saindo muito a carta do apego. É nisso, é nesse contexto, porque tá querendo dizer que vocês estão presos àquilo e não estão observando N possibilidades e aproveitamento e nada. Aí vocês estão vibrando em 125 Hz, tá? Que acaba negando, né? Não consegue ver as outras coisas. A raiva eu já falei, né? A raiva ela é só um alerta, que é uma manifestação de vocês instinto, né, de sobrevivência, mas é para vocês darem um rompante ali, mas não é para cultivarem a raiva, arrastarem a raiva. Quer ver? A raiva também é um tipo de depressão. Ela tá girando em cima de 150 Hz. E aquela outra raiva, outra depressão de deprimido, triste, isso, aquilo, tá vibrando ali ó, de 75 a 20 Hz. Vamos botar em 50 Hz para um ponto meio, tá? E já a depressão da raiva, ela gira em cima dos 150 a 120 Hz. E o que acontece? Vocês querem ver uma manifestação física? Quando a pessoa começa a espraguejar demais, sempre brigona, espraguejenta, pode notar quem mora em residência, se não começa a aparecer camundongo, rato, barata e formiga vermelhinha. Porque esse padrão energético elas adoram, elas se sentem bem, elas se sentem à vontade. Deem uma cuidada e depois me coloquem nos comentários. Formiguinha vermelhinha, que vocês não estão dando conta. Barata e camundongo, rato, pode cuidar. Tem alguém na casa que tá com depressão, mas vibrando na parte ali da raiva, da ira, espraguejando, só vendo lado ruim, passa o tempo inteirinho amaldiçoando. Tá vibrando nisso. O orgulho. Agora eu vou dar Tem o Wagner, o nome dele é o Wagner Borges. Eu gosto muito de ver os conteúdos e as palestras dele também, além da Nete Guimarães. Ele disse que saindo de um culto, ele já tinha percebido que tinha um colega dele ali de mesa, kardecista, e viu que o colega estava com uma energia meio estranha no entorno. Aí o colega veio e disse assim para ele: vai, eu tô me sentindo mal, já tem uns 3, 4 dias, eu tô me sentindo tão estranho, eu tô sentindo que tem algo me acompanhando, que tem uma presença me acompanhando. Aí o cara falou assim para ele, eu tô de baixo para cima, tá, gente? Para vocês se ligarem. Mas poxa, eu sou tão bom, eu procuro estudar tanto, eu sou tão bom, eu faço tanto bem, a caridade, por que os mentores permitiram que isso se encostasse em mim, viesse há tantos dias? Livre-arbítrio, tá? Livre-arbítrio é quando a gente toma a decisão de sentir determinada coisa e não entender que aquela determinada coisa é só para evolução, é só para te evoluir e partir dali e resolver o problema, sair daquele estado vibratório, tá? O que aconteceu? Aí o Wagner disse para ele: você já prestou atenção no que você falou? Aí ele parou, pensou. Quando você disse eu sou tão bom, por que isso está acontecendo comigo e coisa e tal? Você entrou, lembra aqui, ó, orgulho, 75 Hz, ó, desprezo, indiferente, inflamação. Quando aqui, eu não sei antes lá quando o espírito obsessor se grudou em você, mas aqui comigo agora, você entrou no orgulho, você entrou na parte dúbia do orgulho, você foi arrogante, você disse o quê? Eu sou tão bom, por que isso está acontecendo comigo? Gente, é um equilíbrio. De certo,
não se sabe o que aconteceu antes. Ele deve ter passado por algum momento ali, ou de raiva, ou de desejo, que também gira em torno da inveja. Ali, o sentimento de desejo. Lembrem que eu falei para vocês, é importante que vocês imprimam essa planilha, se chama Escala da Consciência, Dr. David Hanks, tá? E vocês fiquem parando e analisando esse contexto aqui para que vocês saiam disso e comecem a vibrar para cima. É difícil? Não é difícil quando a gente quer, gente. A gente consegue, e vou te dizer, eu ainda tô, caminhando, tô me evoluindo e vou continuar me evoluindo até o dia de eu partir daqui. Eu vou continuar evoluindo, vou estar sempre aprendendo. Mas o que acontece? Aí ele abriu os olhos desse amigo dele, viu esse amigo dele parar e prestar atenção, que entrou ali no orgulho. Só que a gente não sabe antes qual os outros motivos. De repente ele entrou ali na parte da raiva, ou entrou na parte do desejo, que entra um pouquinho da inveja, ou no medo, ou numa tristeza por uma determinada situação. Porque assim, ó, gente, eu olho TV, ok? Eu olho TV também, só que eu olho só para me atualizar dos acontecimentos, mas eu procuro não arrastar aquilo comigo. Eu vejo algo horroroso, eu digo, poxa vida, né? Aí, imediatamente eu já oro e peço, fonte criadora, emana um pouco de paz, energia e equilíbrio para essa situação, compreendem? E eu não fico o dia inteiro remoendo aquilo. Agora tem gente que vê uma coisa e fica dias a fio remoendo aquilo. Ai, que horror, tu viu aquilo, não sei o quê. Não, eu digo, me situei, eu vi. E o que tu achou? É horrível, o que me restou foi orar e pedir um pouco de equilíbrio pelo aquilo. Pronto, não fiquem arrastando. Eu não dormi essa noite porque eu soube de tal coisa e não sei o quê. Gente, parem. Vocês aí não saem desse padrão vibratório aqui. E daí também não conseguem mandar nada de bom para outra criatura. Compreendem? Segundo ponto. O que eu falo para vocês? Busquem. 50% é espiritualidade e 50% somos nós. Aí lembra dos chakras? Os chakras aqui, ó, de baixo para cima de novo. O medo, ali no chakras base, que daí dá um bloqueio por medo. Aí vou subindo. Bloqueado pela culpa, bloqueado pela vergonha, bloqueado pelo luto. Luto é o apego, lembra do apego? Tá? Apegado a uma ideia fixa, já viu que aquilo ali não dá, que não é, mas tá pegado naquilo e deixa de viver coisas. Mas eu só vou ser feliz depois que eu trocar de carro. Tá, e tá deixando passar N oportunidades de lazer, de brincadeira, de festa e disso porque tu não trocou de carro. Tem gente assim, por incrível que pareça. Bloqueado por mentiras, que eu já falei para vocês. Depois o bloqueado por ilusão, até chegar aqui no topo, o bloqueado pelo ego. Que o ego, o que é? É quando se coloca de fora e vê todo o ângulo. Entendeu? Porque aí... E vocês vão ver que depois que vocês começarem a trabalhar isso aqui, vocês vão automaticamente entrando nesse padrão vibratório aqui, e até mesmo quando surgirem os problemas para vocês, vocês vão ter um novo foco, uma nova visão, uma nova forma de lidar com o contexto, e não vai gerar tantos problemas de saúde em nós, porque acaba somatizando e gerando saúde na nossa matéria. Aí o que eu digo, 50% da espiritualidade que eu me refiro é mantras, é orar, vão à igreja, vão ao culto evangélico de vocês, façam defumação, banhos energéticos, o que for, mas façam. Mas se os 50% vocês não se empenharem, os outros 50% só vai agir por um pequeno espaço de tempo. Ocorre muito do pessoal reclamar que foi, vamos dizer assim,
ou numa igreja, um culto, uma casa de religião, ai, deu tão certo para fulano, fulano mudou a vida e para mim só durou 2, 3 noites e depois minha vida voltou. Tu fizeste o teu 50%? De repente nem a culpa deles, eles fizeram a parte deles, só que o teu 50% não. Quer ver outra coisa? Perder um ente querido. Que nem no Feng Shui tem ali, tem do cristal multifacetado para vocês colocarem, que ele ajuda nesse negócio de larvas astrais na casa, miasma, ele ajuda muito. Tem um vídeo meu sobre o cristal multifacetado, tem sobre Feng Shui, que é uma acupuntura, é um alinhamento de chakras na casa. Tem dicas bem tranquilas ali, não precisa ser um expert para fazer aquilo que eu coloquei ali. Mas, gente que perdeu um familiar, o problema não é ter a foto do familiar ali. O problema está no sentimento de quando vê aquela foto do familiar, do ente querido que perdeu. Se for de uma forma traumática, que foi por um acidente ou algo assim, é quando você olha aquela foto, o que você sente? Se te traz à tona tudo aquilo que você vivenciou no momento da perda da pessoa, se foi de uma forma traumática, entendeu? E isso daí não solta o miasma de vocês. O miasma é aquilo que eu já falei, que é a carapaça que vai se criando em cima de vocês e gerando doenças no corpo, na matéria. Então, eu digo, tire um pouco a foto do familiar até vocês se tornarem forte. Aí depois sim, tragam de volta para ou então se doutrinem a quando olharem a foto, não lembrar daquele momento trágico e lembrarem do momento bom. Ah, mas a saudade, não sei, aí é que tá o problema. Por isso que até no Feng Shui pede para que tire até que se passe a dor e depois traga novamente a foto. Entendeu? Porque vocês criam um miasma, uma carapaça energética tão densa em cima de vocês, que daí a parte ali, aí a gente tira com banhos macerados de folha de mamona, dá um alívio. Só que depois, os 50% que vocês têm que fazer, vocês não fazem, que é doutrinar, sabe? Vocês têm que doutrinar o pensamento de vocês para conduzir os sentimentos. Porque ele fala também, esse aqui, ele fala muito da parte da lei da atração, que eu digo que é a lei da vibração, justamente por conta disso, porque de 200 para cima, a vida começa a fluir. Vocês tiraram aquela carapaça de cima, aí vocês são vistos numa boa proposta de emprego, vocês são vistos com as pessoas, as portas vão se abrindo para vocês, compreende? Então, o que vocês vão ter que cuidar? Porque esse vídeo já tá quase em 50... Afinidade mental, que é isso que liga eles, que eu já expliquei. Conhecer e saber dominar o seu próprio lado sombra. Dói, mas não tem outro jeito. Assuma seus erros e descontroles. Ataque suas fraquezas para superá-las. Limpeza física e energética, que é aquilo, fazer defumação, se não quer defumação, fazer os borrifadores energéticos pela casa, ou coloca mantra. Eu já falei dessas músicas de Hertz para fazer limpeza do ambiente. Oração, orar é maravilhoso. Drogas, seja fumar, beber, qualquer tipo de vício de droga é considerado como uma forma de suicídio aos pouquinhos pela espiritualidade, tá? Dúvidas, inseguranças, relações amorosas com desrespeito, com promiscuidade. Isso aí vocês não fazem ideia o que gera. Outro vídeo eu falo bem específico. Mau humor, pessimismo, mentir, mesmo que seja para se proteger. Aí lembra que semelhante atrai semelhante? Aí ele vai começar a comandar a vida de vocês. Ele só precisa do padrãozinho energético para se conectar. Ações e reações de outras vidas também.
dívidas com obsessores passados, aí vocês, porque lembra que eu falei que o miasma, ele é carregado por nós, as larvas não, mas o miasma no momento do desencarne, ele pode sim ser levado conosco para a próxima vida. Então é isso, é ação e reação. O orgulho, que nem eu já falei, e era isso. Gente, espero ter esclarecido, dado bastante fonte para vocês irem em busca de soluções, banhos energéticos, tudo isso é que nem eu digo, que nem é 50% a espiritualidade, mas os outros 50% é de nossa responsabilidade. E é bem como Cristo falava, orai e vigiai os pensamentos. Não tem outra, gente. E é aquilo, quem perdeu um ente querido de forma traumática principalmente, ou que foi de uma forma muito sofrida, muito custosa, eu digo, aguardem, deem um tempo, ou se olharem para a foto, desvirtuem o pensamento de vocês, não fiquem remoendo e relembrando aquilo, sabe? Porque isso gera um miasma, aí vem fibromialgia. Olhem o conteúdo de Cristina Cairo também, é excelente, explica muita coisa, tá? Vocês vejam a doença que vocês têm e deem uma olhadinha no conteúdo dela e depois vocês me digam se não vai bater direitinho com essa escala aqui. E para quem quer prosperar, que a vida tá travada, a vida tá trancada, também. Assim, porque daí os 50% da espiritualidade consegue ir tranquilo, porque não tá sendo, vamos dizer, pela âncora. A âncora de pedra da nossa parte dos 50% não existe mais, ela ainda existe, mas está sendo doutrinada e a vida vai fluindo, gente. Então, um beijo, tchau para vocês e já já eu faço outro vídeo daí falando um pouco melhor sobre os espíritos obsessores, desencarnado e os encarnados, que são os narcisistas. Beijo a todos, tchau, tchau.